Muito boa noite, galera. Você que está aqui, você que nos assiste de casa. Para mim é uma enorme alegria poder estar aqui mais uma vez. É claro que nós gostaríamos de estar lá no ABP, com todo aquele clima, em volta da fogueira, jogando futebol e tudo mais, todas as atividades. Nós gostaríamos, com certeza, de estar naquele clima, mas também pela vontade de Deus, nós tivemos que encontrar outras formas de fazer esse encontro. Quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, nesse momento que nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu não posso, em hipótese alguma, esquecer de um abraço. O melhor time que já jogou no ABP se chama Sprite FC. E eu quero mandar um abraço para esse time que está louco aí nos comentários. Quem está assistindo está vendo. Um abraço para aquela galera que mora aí no coração da Vilmap, no coração do ABP. Muito bem, gente. Meu nome é Jean, como já fui apresentado. Sou pastor na Igreja Batista Pioneira de Guaíra. Sou casado com aquela mulher linda, maravilhosa que está sentada lá atrás, Kátia Flores, a flor da minha vida. Sou casado com ela. E nós estamos pastoreando já há pouquinho mais de um ano os jovens e adolescentes da Igreja Batista Pioneira de Guaíra, lá no cantinho do Brasil, dividindo na divisa já com o Paraguai. É ali que nós estamos. E no dia de hoje eu fui desafiado a pregar a palavra do Senhor, a anunciar o seu evangelho mais uma vez sobre um tema muito interessante. Levar Deus a sério, levar a vida cristã a sério, levar Jesus a sério. E é isso que nós queremos falar. É sobre isso que nós queremos também viver, sobre levar Jesus a sério. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e no versículo 2, é isso que eu quero ler, e também nessa palavra, nessa mensagem que eu quero meditar, e todos nós queremos ouvir a voz de Deus ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Quero orar com você nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos que em tempos de crise, muitas vezes não conseguimos entender a sua vontade ou aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos difíceis, em que não sabemos quais decisões tomar, nós queremos adorar ao Senhor. Nós queremos entregar nossa vida ao Senhor. E nesse momento, ó Pai, através da Tua palavra, fala aos nossos corações. Que não seja aqui simplesmente a minha opinião ou a nossa opinião, mas que seja a Tua palavra cortando, falando e sarando, salvando nossas vidas e o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, toca os nossos corações e receba aqui nesse momento o nosso louvor e a nossa adoração. Esta é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, que nós acabamos de ouvir, Deus desafia o seu povo à obediência. E aqui, muito provavelmente, Moisés vai dizer ao seu povo: obedeçam aos mandamentos, obedeçam à minha palavra e tomem posse dessa terra, visando a terra prometida que já havia sido prometida para o seu povo da palavra de Deus. Por isso, dessa vez aqui Moisés, muito provavelmente Moisés, através do Espírito Santo, diz a esse povo: obedeçam a esses mandamentos. Nada acrescentem a essas palavras, nada retirem dessas palavras, mas cumpram essa lei. E ele não dá essa lei como numa tentativa de punir o seu povo, mas na tentativa de salvar o seu povo, na tentativa de que o coração daquele povo, do coração daqueles homens, daquelas mulheres, não se corrompesse, não se afastasse ainda mais do Senhor, mais do que já estava. Esse era o objetivo da lei.
não tirar coisas do seu povo, mas proteger o seu povo para que não afundasse ainda mais em seu estado de pecado. Esse era o propósito e a intenção daquele autor. E nos dias de hoje, e quando eu fui desafiado a falar desse tema, eu parei e pensei na seguinte questão: por que eu levo Deus a sério? E por um minuto eu sentei lá na minha cadeira e pensei, vamos partir para o pessoal. Por que eu levo Deus a sério? Por que um dia eu disse que entreguei minha vida a Jesus e entreguei minha vida a Jesus? Por que eu frequento os cultos? Por que eu evito pecar? Estou ali constantemente brigando comigo mesmo, constantemente brigando com a minha mente, me esforçando para tentar orar mais, para me entregar mais. Por que tudo isso? E eu me peguei pensando, poxa vida, por quê? E muitas vezes a gente, em meio à igreja, adolescentes, jovens, a gente coloca uma tecla automática, em que a gente já faz as coisas no reflexo, a gente faz as coisas sozinho, sem necessariamente pensar aquilo que nós estamos fazendo. E é isso que nós queremos meditar. Por quê? Por que levar Deus a sério? Por que em nosso estado é questionável levar Deus a sério? E por que é tão difícil, muitas vezes, levar Deus a sério, levar a vida cristã a sério? E nós nos perdemos nessa caminhada. Nessa caminhada nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero Jesus? Será que eu quero uma vida com Ele? Será que vale a pena essa vida com Jesus? Será que vale a pena negar tudo aquilo que o pessoal, ou que a igreja, ou que o pastor, ou que os meus líderes, ou que a palavra de Deus diz para eu negar, para eu me afastar? Vale a pena? Tem um propósito? Tem um porquê? Essa é a pergunta que eu já me fiz. E eu quero desafiar você a fazer. E eu quero aqui apresentar 3 simples razões para levar Deus a sério. 3 simples motivos porque nós deveríamos nos prostrar com todo o nosso coração aos pés de Jesus. E porque nós deveríamos levantar a nossa voz em louvor, em gratidão a esse Deus, a esse Senhor que morreu por nós e que se entregou. E que através da sua palavra quer proteger e salvar o seu povo da condenação eterna. E em primeiro motivo eu gostaria de enumerar: Deus é digno. Essa é a primeira razão para eu e você, nós como igreja, nos prostrarmos diante de Deus, porque Ele é digno. Ele merece, a Ele todo o louvor e glória. Sim, Deus é digno de receber honra, glória e louvor, pois Ele é o primeiro e Ele é o último. Apocalipse 23, 13. Ele existia antes de tudo existir, e Ele transcende a existência da matéria, do tempo e do espaço. Ele é o início de tudo, Ele é a origem de tudo, e tudo converge nele, tudo aponta para Ele, tudo que existe, existe por causa dEle. Toda a galáxia que existe porque um dia Ele resolveu fazer isso. E não era porque Ele estava carente lá na eternidade. Não foi porque, poxa, eu não tenho nada para fazer, estou tão triste aqui. Eu, o Espírito Santo e Cristo, nós estamos aqui, a gente está infeliz, vamos criar alguma coisa para incomodar, ou para a gente se prostrar. Não, Ele não precisava disso tudo. Mas Ele, porque quis, por suas razões e para a sua própria glória, honra e louvor, cria a matéria, e Ele está inclusive fora dessa matéria. Ele se encontra fora dessa realidade em existência. E é por isso que muitas vezes muitas pessoas querem provar a existência de Deus e não conseguem, porque Ele não é palpável, Ele não é mensurável, não é possível medir, não é possível testar, mas é possível crer de todo o coração, e pela fé Ele se revela aos seus. Os anjos de Deus, em Isaías 6, 2 e 3, embora sendo criaturas puras, cobriam seus rostos e seus pés em respeito, honra, temor e louvor ao Santo. Ele é tão grandioso que até os demônios creem e tremem na sua presença. E é por isso que o ateísmo é uma crença tão infeliz, tão terrível, porque nem os demônios chegaram a esse nível. Nem os demônios chegaram num nível de incredulidade, nem eles. Tiago 2,19 diz que os demônios creem e eles tremem
na presença. Até eles sabem que Deus é merecedor de honra e glória, embora eles não queiram glorificar, mas eles sabem que Ele é o único digno de ser temido e de ser tremível em sua frente, de tremer as suas pernas diante dele. Olha o que diz a passagem de Apocalipse 21, 23 e 24. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhes trarão a sua glória. Ele ilumina, Ele é a luz, Ele é grandioso, nós não precisamos de algo a mais, porque Ele é, Ele está acima da nossa compreensão, Ele está acima da nossa consciência, acima da matéria, Ele é maior que tudo isso que existe, e Ele não cabe dentro de algo, dentro de uma matéria, mas através do Espírito Santo, Ele habita dentro da sua igreja. E Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor, por isso Ele é digno. Na Bíblia, na palavra de Deus, essa glória e essa grandeza de Deus está muitas vezes associada ao seu brilho, ao seu esplendor. Ela pode ser entendida, traduzida como peso, dignidade, pode ser entendida como manifestação do poder de Deus, onde então é colocado honra, vitória, proteção, abundância, reputação e tudo mais, riqueza. Essa é a presença de Deus. Nós não conseguimos olhar para Ele, Moisés não conseguiu olhar para Ele, e mesmo assim, quando Ele desce do monte, a sua face brilhava, o reflexo da glória de Deus, de tão grandioso, de tão majestoso. O Deus da Bíblia, Yahvé, o Criador, é santo, poderoso e justo. E em quem conhece esse Deus, quem conhece a Cristo, se prostra simplesmente pelo que Ele é. Simplesmente pelo que Ele é, independente de quem seja o indivíduo, aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a Cristo, se coloca diante da grandeza dEle e diante da nossa insignificância. Ele é digno de toda honra. E é por isso que nós o levamos a sério, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Não precisaríamos de nenhum outro motivo mais. Eu poderia encerrar aqui, acabou. Esse é o motivo. Só isso já nos bastava. É por isso que nós o levamos a sério, porque Ele é digno de receber e de a nossa vida inteira, todo o nosso coração. Agora, por quê? Essa é a pergunta. Por que nós não conseguimos olhar para a dignidade dEle, para o poder dEle, para o esplendor dEle e dizer, Ele é digno e eu vou me entregar de todo o coração? Essa é a pergunta, por quê? E esse é o nosso segundo motivo pelo qual nós devemos. É o motivo que nos tira de adorá-lo por primeiro, mas logo em seguida Ele se destaca. E o segundo motivo pelo qual nós devemos nos entregar a Ele e levá-lo a sério é porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores condenados. Nós estamos terrivelmente em pecado. Nós somos pecadores. Você é um pecador. Nós somos pecadores. E precisamos entender que a situação como humanidade, a nossa situação como humanidade é terrível. A nossa situação é devastadora, porque todo ser que nasce, já nasce corrompido pelo pecado. Já nascemos com uma natureza maldosa e deturpada, e como consequência disso, já estamos condenados, a menos que Cristo interfira. Eu e você já nascemos com uma direção, a menos que Cristo interfira. Você e eu, nós, a humanidade, nasce condenada por conta do seu pecado. Nós já nascemos tendo como destino o inferno, a menos que Cristo interfira e nos salve pela sua graça, pela sua maravilhosa graça e pelo seu precioso e poderoso sangue. Nós somos pecadores. É por isso que eu e você precisamos de Cristo. E é por isso que eu e você precisamos levá-lo a sério. Porque nós precisamos.
porque nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Eu e você falhamos miseravelmente em organizar e levar a nossa vida. Lá no Éden, quando nós, como humanidade, resolvemos resolver os nossos problemas, quando nós decidimos, não, Deus, a sua palavra não é o que importa, aquilo que você disse não é tão verdade, eu prefiro crer na serpente. Ali, naquele momento em que nós resolvemos desobedecer a Deus, naquele momento nós caímos e naquele momento nós morremos. E precisamos de Cristo desesperadamente. Romanos 3, 10 ao 18 vai dizer, como está escrito: não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Não há quem faça o bem. Todos pecaram. Todos caíram, todos somos pecadores. E quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, não é porque a humanidade é chata. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, não é porque nós somos um pouquinho mal. Não, é porque nós temos, eu e você tem no seu coração o mesmo potencial de Hitler, o mesmo potencial de Stalin, o mesmo potencial de qualquer ditador, assassino que existe por aí, já está aí no seu coração. Você só precisa de um estímulo certo, você só precisa de um estalo certo para fazer. E você sabe muito bem que se as pessoas que estão sentadas ao seu lado soubessem aquilo que você pensou antes de entrar aquela porta, talvez ninguém mais seria o seu amigo. Se nesse telão aqui aparecessem os nossos pensamentos, eu não estou nem falando das nossas atitudes, esses já seriam motivos para que ninguém mais fale, credo, como ele pode pensar uma coisa terrível como essa? Esse é o nosso coração, esse é o meu coração. Esse é o meu coração, é contra isso que eu luto e nós lutamos todos os dias. Romanos 3, 23 até o 25, Paulo vai dizer, porque todos pecaram e caíram, destituídos estão da glória, afastados estão, caídos estão da presença, da glória de Deus, não tem ninguém lá, porque todos caíram, ninguém consegue ir até lá, porque todos pecaram. Todos pecaram. Salmo 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você, aquela coisa fofinha, com a bochecha grandinha, com aquele monte de curvinha no corpo, você já era um pecador. E você pequenininho já começou a usar a sua pecaminosidade. E você começa a aprender coisas, crianças aprendem coisas. Elas descobrem que quando ela chora, a mãe pega no colo. E ela passa a ser manhosa. Ela descobriu. Em dado momento, ela chorou de verdade mesmo. Mas ela pensa, olha, eu chorei e minha mãe pegou no colo. Eu não quero ficar nesse berço gelado, eu vou chorar. Ela cresce um pouquinho. E ela começa a mentir. Ninguém ensinou isso a ela. Aí você educa a criança da forma mais perfeita possível e um dia você levou ela para a creche. Em uma tarde, toda a sua vida de educação caiu por terra. Ela voltou fazendo coisas terríveis. E você diz, meu Deus, mas eu eduquei essa criança, eu fiz. Os pais vêm até mim dizendo, pastor, eu não sei o que eu faço, eu dei o melhor para o meu filho e ele não quer seguir Jesus. Porque essa é a nossa natureza. Nós somos pecadores desde criancinha, aquela coisa fofinha. Se ela tivesse força, ela já matava. Mas ela não tem. Se ela tivesse força, ela já matava. Porque em pecado nós já nascemos, a menos que Cristo interfira. Isso significa que nós somos pecadores. E por isso nós pecamos. Nós somos pecadores. E por isso nós pecamos. Nós não nascemos puros. Algumas pessoas dizem, não, quando eu peco, aí eu sou um pecador. Não, nós somos pecadores e por isso nós pecamos. É por isso que a vida inteira nós estaremos lutando contra nós mesmos. A vida inteira nós teremos tendências, porque nós não, às vezes nem queremos. Esse era o dilema de Paulo. O que eu quero eu não consigo, o que eu deveria fazer eu não faço, porque o meu coração, e Paulo vai dizer, em minha carne não há nada bom. Ele sabia disso.
Em minha carne não há nada bom, a minha mente vai contrário à palavra de Deus. Eu sei de tudo, eu sei decor todas as leis, eu sei todos os mandamentos, mas o meu coração ainda não consegue adorar a Deus. Esse era o dilema de Paulo, esse é o nosso dilema. Senhor, tira a minha sexualidade, a gente ora. Tira esse meu desejo, tira esse meu medo, tira esse meu ódio. Essa é a nossa oração. Você já orou assim? Eu já orei. Tira essa minha vontade, eu não quero. Porque nós somos pecadores, por isso, nós já nascemos assim. Você não peca e aí se torna um pecador. Você é um pecador e por isso nós pecamos. Nós somos pecadores. E nós somos muito bons em pecar. Se tem uma coisa que nós somos bons, é em pecar. E nós gostamos disso. A menos que Cristo interfira. Por isso, o nosso problema, o problema do mundo, é o pecado. Se esse mundo tem um problema, não é a sua professora, não é o seu chefe, não é o seu vizinho, não é o seu inimigo político. Não. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo está no nosso coração e se chama pecado. Essa é a desgraça do mundo. Esse é o problema do mundo. Há pecado nele. Há pecado em mim. Há pecado em nós. Esse é o problema do mundo. E em Romanos 6, 23, há a nossa sentença de morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa é a morte. A recompensa por essa vida. O salário por fazer isso, por entender ou por levar dessa forma, ou por simplesmente ser assim, é a morte. Esse é o salário. Esse é o resultado. Essa é a colheita. O salário do pecado é a morte. É por isso que ou você está, o pecado é um estado, ou você está em pecado, ou você está em Cristo. Só existem duas alternativas e não dá para ficar em cima do muro. Ou você está num estado de pecado. Ah, mas eu faço coisas boas. Não, você não é o que você faz, é o que você é. Nós estamos em um estado de pecado. Ou você está nesse estado de pecado, ou você está em Cristo. Essa é o nosso terceiro ponto. E é sobre isso que nós queremos falar. Diante disso, nós temos uma decisão a tomar. Viver um estilo de vida, aceitar que nós nascemos assim. Aceitar, poxa, é isso aí que eu sou, é isso aí que eu vou ser. Deixa a vida me levar, teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou a Gabriela, teologia da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Nós temos um dilema. Aceitar, você olhar, eu sou um pecador, eu vou viver com o meu pecado. É esse o dilema. Nós temos uma decisão a tomar. Viver um estilo de vida em um estado de pecado. Estar em pecado. Ou nos entregamos à única opção existente. Jesus. E eu disse tudo isso aqui para chegar nesse nome. Jesus. Ou nós aceitamos o nosso estado de pecado, ou nós entregamos esse estado a Cristo, e Ele é o único que pode reverter esse estado, que nos leva à morte, é Cristo, e esse é o nosso terceiro ponto, e o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque somente Cristo pode nos salvar. Porque a vida eterna está em Cristo Jesus, não naquilo que você faz, mas em Cristo, estar em Cristo, fazer parte do corpo dele, e ter ele como cabeça e Senhor. Por isso João 14, 6, um versículo muito famoso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou não um dos caminhos, existem vários, eu sou um deles. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém será salvo se não for através de mim. Ninguém será salvo por ideologia, por partido ou por qualquer outra fé, a menos que sua fé esteja em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Ele é o caminho. Ele
é a verdade. Por isso não existe outra forma de chegar a Deus. Não existe outra forma de resolver o problema do nosso estado de pecado. Do estado em que vivemos em pecado. A nossa solução é Jesus, é através de Cristo. Imagine que você está num deserto. E antes de entrar nesse deserto, nessa sua viagem, alguém te deu algumas instruções e te direcionou dizendo: olha, nesse deserto tem uma fonte. E caso você se perca nele, tem uma forma, existe um caminho para chegar nessa fonte e você salva a sua vida. Existe uma forma. E o caminho é desse jeito. E ele dá então, esse seu amigo, esse seu ancião, te dá algumas dicas de como você encontra, como você entende qual é o caminho. E só existe aqui. E você entra deserto adentro e você se perde e você começa a procurar esse caminho que leva até essa fonte. A conclusão é: não importa qual outro caminho você pegue, se você não pegar o certo, o seu futuro é a morte. Você vai morrer. Por isso não importa qualquer outra coisa que você creia, se você não crer em Cristo, você pegou um caminho que leva à morte, não pegou um caminho que leva à vida, porque Ele é o único. E a Bíblia nos instrui acerca de como e de quem é esse caminho: Cristo Jesus. Atos 4, 11 e 12 diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e quem se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome, não existe outro porquê, não existe outra ideia. O único nome, a única opção que temos é Jesus. A única opção que temos é Jesus. Ele é a fonte, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água viva. E Ele nos ressuscitou de dentre os mortos, estando nós mortos em delitos e pecado, estando eu e você morto em pecado. E se você ouve essa mensagem, e se você ainda não se converteu, se você não entregou sua vida a Jesus, você está morto em seus delitos e pecados. Você é escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado até que Cristo nos ressuscitou de entre os mortos. Ele nos trouxe vida em Cristo, e através de Cristo, Ele nos trouxe vida. E nós estávamos mortos. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar na mansão celestial. Ele nos levou para o céu. E Ele disse: é de graça. É pela graça. Não é pelo que você faz, não é porque você é bom, não é porque você nasceu aqui, não é porque você é daquela família, não, é de graça. E esse é o mistério da salvação. É de graça. Você não é salvo porque você faz coisas boas. Eu não sou salvo por causa disso, mas nós fazemos isso porque Cristo nos ressuscitou de entre os mortos. E aquele que conhece a Cristo, aquele que entendeu o sangue, o porquê do sangue que verteu na cruz, ele não consegue não levar Deus a sério, porque ele entende a gravidade do meu e do seu estado e diz: eu preciso desesperadamente de Cristo, porque sem Cristo eu já estou morto. E como diz a continuação de João 3,16, já está condenado aquele que não crê. Embora Ele não tenha vindo para condenar, mas para salvar. Ele respeita nós vivermos em estado de pecado. Dessa forma, é suficiente, Cristo é suficiente para o nosso perdão. Somente Cristo é necessário. Ele é suficiente para o perdão, Ele é suficiente para a santificação e Ele é suficiente para a salvação. É Jesus que te perdoa, é Jesus que te santifica. E esse desejo que você tem de: eu preciso me santificar,
Eu não quero mais viver esse estilo de vida, eu não quero mais viver esse estilo de pecado. É porque Deus tocou o seu coração e te deu vida e disse: você não nasceu para viver nesse estado, e eu estou te salvando, não pelo que você faz, ou não pelo tanto do que você se esforça, mas porque eu te amo e eu te escolhi, e você está salvo em nome de Jesus, pela graça e não por obras. Pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, Ele te livrou, te lavou no sangue do Cordeiro, e que te limpa e te purifica de todo pecado. Estar em Cristo. A solução e a conclusão de tudo isso é estar em Cristo. Por isso eu não quero perguntar se você simplesmente está em pecado, mas se você está em Cristo. E aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Vida flui daquele que leva a Deus a sério, daquele que entendeu a mensagem da salvação. E não existe alguma coisa que eu faça para ser salvo, porque simplesmente não dá. Eu estar pregando aqui para vocês não me salva, não perdoa os meus pecados, porque eles já foram pagos. Nós somos simplesmente gratos. Levar Deus a sério é ser grato pelo que Jesus já fez. Levar Deus a sério, entregar a vida em Jesus, é dizer: Senhor, eu entendi o estado que eu estava, de onde o Senhor me tirou, e por isso eu quero viver aos teus passos. Eu quero viver no teu lado, eu quero te seguir, eu quero ser o seu discípulo. Não porque Ele vai nos salvar. Nós aguardamos a vinda dEle, é verdade. Mas nós já fazemos parte do seu corpo. Aquele que crê, do seu interior fluirá vida, que é simplesmente Jesus. Por isso, aquele que crê em Jesus é como uma árvore plantada no meio de um jardim, que cresce e não pode mais ser escondida, e todo mundo vê que Jesus mora naquela casa. Todos os pais veem que Jesus habita na vida desse adolescente. Todos os vizinhos percebem que existe uma árvore gigantesca crescendo no jardim, e essa árvore é Cristo. Por isso, aquele que leva a Deus a sério não consegue sequer esconder que é um cristão. Uma hora escapa. E que Jesus toque os nossos corações, pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor, por sua vontade e por sua bondade, como diz aquela musiquinha, porque Ele decidiu nos amar. Vivo hoje nós estamos aqui, porque Ele decidiu, e Ele quer viver com você. Não porque você é tão legal assim, não é porque eu sou tão legal assim, é porque Ele nos ama. Talvez lá no céu eu vá entender o porquê Jesus me salvou. Ainda eu só aceito que dói menos. Eu só aceito que Ele me ama, e eu vivo por Ele, não por aquilo que Ele ainda vai me dar, mas pelo que Ele já me deu, a vida eterna. É por isso. Eu não quero viver um estado de pecado. Eu quero viver para Cristo, e que o seu coração seja tomado. E com isso eu quero concluir. O motivo pelo qual nós devemos levar Deus a sério é porque Ele é o motivo, Ele é a razão de tudo o que existe. E sem Deus, sem Cristo, nós estamos perdidos. Sem Ele, não importa se você é rico, não importa se você tem muito, não importa quem você é. Sem Ele, nós estamos perdidos. Para encerrar, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, diz o seguinte. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que hoje à noite você olhe para a palavra de Deus, você olhe para os mandamentos de Deus, que nós lemos lá no começo. Não acrescente nada ao que está aqui, não tire nada do que está aqui e obedeça-o. E as leis de Deus não são para nos punir, as leis de Deus não são para cortar o nosso barato, as leis de Deus são a maior prova do amor de Deus a nós, pecadores. As leis de Deus nos protegem da morte eterna. Por isso, levar Deus a sério é levar a sua palavra a sério. Levar Deus a sério é levar aquilo que já está escrito. É por isso que o nosso interesse deve ser amar a palavra de Deus. O nosso interesse deve estar em viver essa palavra, não para ser, mas porque nós já somos. E se você está em Cristo, meu filho, viva intensamente a vida que Cristo te deu, porque eu e você estávamos mortos. E talvez você diz assim: eu não sei como eu faço isso, eu não sei. O livro de Atos vai dizer: creia de todo o coração e confesse com toda a tua voz, com toda a tua razão, que Cristo é Jesus. Somente creia e confesse de todo o coração, porque é pela fé, pela graça mediante a fé, de graça através da fé. Creia e confesse que você é um pecador, e confesse que Cristo é Senhor da sua vida, porque Ele tem um mundo para te dar, não somente aqui, ou talvez não aqui, mas eternamente. Mas nós já vivemos a eternidade aqui, quando entregamos nossa vida a Cristo. Eu quero orar com vocês. Santo Deus, nós somos pecadores, o Senhor é digno de tudo, mas nós não conseguimos entender, nós não conseguimos te adorar. Nós temos dificuldade, porque quando nós nos ajoelhamos para orar, vem pensamentos. Quando nós entramos igreja adentro, vem vontades, vem desejos, vem tanta coisa dentro da nossa mente. Nós não conseguimos reconhecer que você é Senhor, nós não conseguimos reconhecer que você é Deus, nós não conseguimos, porque há algo dentro de nós que nos impede, porque nós somos pecadores. Eu quero tanto, nós queremos tanto, mas nós clamamos ao Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós clamamos pelo Teu grandioso amor em nossas vidas. Nós clamamos para que Tu venhas com o Teu poder e com a Tua palavra e tome o nosso coração e nos encha com o Teu Santo Espírito e nos ensine a viver pelo Espírito e através do Senhor caminhar e glorificar o Teu nome e cumprir aquilo que nós acabamos de cantar. Quando eu morrer, eu vou viver e sem parar, para sempre, glorificar o meu Deus. Toca nosso coração, perdoa-nos dos nossos pecados e nos ajude na missão de pregar a Tua palavra. Nos encha com o Teu Santo Espírito, perdoe os nossos pecados e nos santifique para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Nos ensine a levar o Senhor a sério, a levar a nossa vida cristã a sério. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos.